Vibe Mundial FM. 10h01 ao vivo, a Vibe tocando a sua vida sempre no seu coração. Bom dia, minha querida e meus queridos ouvintes de todo o nosso Brasil, e a você que está acompanhando agora nas redes sociais, seja bem-vindo. Estamos na live ao vivo, porque é a rádio que toca a sua vida, toca o seu coração, toca a sua emoção. Estamos ao vivaço aqui, diretamente dos estúdios da Venda Paulista, transmitindo amor, transmitindo carinho, ao vivo para você. Como eu posso participar? É muito fácil. 3171-0221, 3262-4490, 3171-0221, 3262-4490, é o telefone do ouvinte mais amado do Brasil. Olha que gostoso. Agora estou na sua sala, na sala íntima aqui do Pai Valdir, na sala VIP. Você é minha convidada, o meu convidado. Bom dia, meus caminhoneiros, grandiosos trabalhadores que fazem esse Brasil maravilhoso. E é claro, não posso deixar de cumprimentar minhas lindas taxistas que estão ligadinhas aí na 95.7 FM, o ponteirinho do amor de São Paulo, ao vivo, escutando, ouvindo e apreciando aqui o programa Valdir e Você. Essa intimidade que eu já falo que é muitos anos juntos, então eu tenho esse capricho, esse carinho de poder me aproximar de você. Aonde você está agora? Em Goiás, em Goiânia, Porto Alegre, está em Sergipe, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, os baianos que eu quero cumprimentar, meus amigos que estão aqui em São Paulo, trabalhando, lutando para poder sobreviver. Bom dia, meus amigos queridos médicos, as enfermeiras de todo o Brasil, 10h03. Hoje São Paulo já amanheceu friozinho, você deve estar aí debaixo de um cobertorzinho gostoso, acabou de levantar, já tomou o seu grande café e agora está na companhia do Pai Valdir e você. Ai, gostoso. Então agora eu quero atender você ao vivo. Vou fazer hoje um convite a você, de qualquer lugar. Já está ligado os computadores, já estamos gerando aqui. É ao vivo agora. Pai Valdir, o que vai acontecer hoje? Hoje você vai ter aquela orientação que você deseja. Se tem alguma pergunta para você fazer, você já está necessitando de alguma forma? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente está ligando para o Pai Valdir que está tendo muitos problemas de ansiedade. Pessoas que ficaram nessas pandemias todas, nesse desespero, dentro de casa, com os filhos, com o marido, com o trabalho, com a escola. Então tem muita gente com crise de ansiedade. É verdade. Aí as pessoas falam assim, Pai Valdir, será que a ansiedade é uma doença? Eu não vejo a ansiedade como uma doença, porque isso mexe com o nosso desequilíbrio mental. Então imagina você lavar roupa, limpar a casa, cuidar de filho, cuidar do cachorro, aí o vizinho que tem um problema, é o outro vizinho que fala alguma coisa, é a outra que não faz os cuidados, aí que é um que sobe, outro que desce. Então as pessoas ficam pegando o carro, ligam o motor do carro e dão uma volta para casa. Você sabe que essa semana eu reparei, muitos bares estão abertos e gente bebendo assim cerveja na garrafa, um passa para o outro, aí não está usando máscara. Eu acho que as pessoas têm que ter, assim, amor próprio, saber que a segurança, ele tem que se importar com a vida das pessoas, principalmente com a dele. Porque muita gente acha que o coronavírus foi embora, não está aqui mais em São Paulo. Mas é engano, viu? Tem que ainda ter regras, estamos caminhando para um caminho bom, estamos tendo aí um caminho mais acessível, tranquilo, mas ainda, gente, está morrendo 1.300 pessoas no estado de São Paulo por dia. Não é porque a doença está indo para o interior de São Paulo que ela esqueceu São Paulo. Vamos manter nossa disciplina, os cuidados, manter sempre o distanciamento. As pessoas que têm bares, restaurantes, eu peço com muito carinho, vocês têm que estar preocupados, porque não pode sair das regras, para a gente não voltar de volta no vermelho. Então, vamos ficar aí num caminho abençoado, vamos colaborar, fazemos a nossa parte para que tudo dê certo, tá bom, minhas queridas? Quero mandar um beijo para você que faz aniversário hoje, ouvinte da Vibe Mundial, que tem o nosso carinho. Agora, deixa eu ver com quem que eu vou falar, será hoje, hein?
É muito gostoso quando aqui os computadores, porque a Vibe Mundial ela tem um sistema de tecnologia. É a melhor rádio de todas as rádios porque é rápido. Então nós vamos para os computadores, já abre as linhas e você participa ao vivo aqui na sala VIP da Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida, toca o seu coração, toca a sua emoção, porque é muito bom a gente poder ter uma orientação. Muita gente fala, ai, será que eu vou conseguir? Claro que consegue. Quando você tem uma postura, quando você faz as coisas certinho para você, quando você tem a sua força e você cuida dela, porque muita gente despreza o destino, ou até tem medo. Mas vai ter medo do quê? Você não pode viver de uma forma brigando, desorientada, cheia de ansiedade. E existe formas de você viver espiritualmente, tratar tudo isso certinho para você ficar bonita. Essa semana eu fiz um zebó numas pessoas aqui em São Paulo, que falou, pai Valdir, como é gostoso, as pessoas ficam clarinha, fica branca, que as pessoas chegam para mim, às vezes cinzenta, meia cinzada, envelhecida, mas depois que faz um ebó certinho, a pessoa fica tão bonita. Os rapazes que saem com o pai Valdir, quando vem falar com o pai Valdir, quando vai para um ato de iniciação, um ato de um ebó maravilhoso através do Ifá, as pessoas saem bonitas, elegantes, sorridentes. Começa a ver o dia mais importante, porque você é a importância para a vida. Então, melhore. Aprenda, não é só fazer oração. Temos que também saber fazer a oração. Temos que saber ter um compromisso com a sua vida. Muita gente quer as coisas, mas não estão prontas para aquilo que elas querem. Vibe Mundial 95,7. FM.